Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre imagens e alguns formatos para você usar em seus sites. Vamos abrir nosso VS Code. Se por acaso a pasta da aula anterior não estiver aberta, venho aqui em cima, arquivo e abrir pasta. Apertem uma vez na nossa pasta de front-end e apertem em selecionar pasta. Para começar, vou criar uma pasta da nossa aula 04, por organização mesmo, e colocar aula 04. Apertem e arrastem o arquivo da aula anterior aqui para dentro. Vou criar outra pasta que vai ser a dessa aula. Colocar o seu nome como IMG. Agora, apertem com o botão direito em cima dessa nova pasta. Criar novo arquivo. E insiro index.html. Vamos criar nossa estrutura básica. Lembrando, apertem Shift e exclamação. Alterem para PTBR. E nosso título para aula 05. No nosso conteúdo, vamos colocar aula 05 imagens. Eu baixei duas imagens para economizar tempo, como vocês podem ver aqui ao lado, mas eu vou deixar elas para vocês aqui na descrição para vocês baixarem. Então, vou transferir para nossa aula de hoje e agora nós estamos prontos para começar. Para a gente inserir uma imagem, nós usamos a tag IMG. Digitem IMG e apertem Enter. Como podem ver, a nossa tag de imagem é diferente das outras tags que eu mostrei para vocês. E nós não temos uma abertura e nem um fechamento. Além dela já vir por padrão dois atributos, o src e o alt. O que cada um desses atributos fazem? O src é o caminho para sua imagem, ou seja, o lugar onde ela vai estar. Quando eu colocar um exemplo, vai ficar mais fácil para vocês poderem entender. O alt é uma descrição para você adicionar uma descrição da sua imagem, se por acaso ela não carregar ou se o seu caminho ele estiver errado. Vamos abrir nosso arquivo apertando com o botão direito e depois em Open with Live Server. Eu vou repetir esse processo com calma para vocês poderem aprender. Aproveitando para explicar melhor sobre o alt, vou colocar uma descrição e podemos ver que no navegador apareceu justamente essa nossa descrição. Nesse caso foi porque eu não coloquei o caminho da nossa imagem. E explicando melhor sobre alguns formatos, nós temos dois que eles são mais usados aí no desenvolvimento de sites, que é o formato JPEG e o PNG. Caso você salve uma imagem em JPEG e ache estranho ou fique confuso se o arquivo está como JPG, não se preocupa com isso porque está certo. Quando você baixa uma imagem JPEG, a sua extensão por padrão é JPG. E existem outros formatos além desse JPEG e o PNG? Sim, existem muitos outros formatos. Mas esses dois são os principais e eu vou ensinar eles para vocês. Mas qual seria a diferença entre esses dois formatos? O PNG ele permite que as nossas imagens tenham um fundo transparente. E geralmente ele é usado para logos, por exemplo. E além disso, você pode editar o tamanho dessa imagem diversas vezes, que a qualidade dela não vai diminuir. Não vai ficar distorcida e nem desfocado. Agora, o JPEG é bom para imagens de alta qualidade, que tem muitas cores e muitos detalhes. Mas se por acaso você pegar essa imagem JPEG e fizer a sua alteração, fizer a compactação dela, você vai perder a qualidade. Além de que ela, diferente do PNG que permite a transparência,
o JPEG ele não é permitido. Então, vou inserir nossa primeira imagem. Para ajudar, apertem Ctrl mais espaço. Quer dizer, Ctrl e espaço, não é Ctrl, tecla de mais e espaço, apenas Ctrl e espaço. Que aparece o local da sua imagem e você só escolhe. Aqui nós temos um exemplo de imagem PNG. Deixa eu alterar a cor de fundo para vocês entenderem o que é esse fundo transparente. Venham aqui embaixo da tag Title, coloquem Style. Aqui vai ser onde vamos colocar o nosso CSS. Coloquem Body e apertem Enter para preencher automaticamente. E aqui dentro das chaves, coloquem Background Color Gray. Talvez você não perceba, mas o fundo da nossa imagem segue a cor que nós colocamos de fundo. Vou mostrar um recurso interessante para vocês que ajuda no desenvolvimento. Apertem com o botão direito do mouse no navegador e em Inspecionar. Apertem nessa seta e podemos ver que nossa logo do Google ela está quadrada, o que indica que em sua volta não tem uma cor e está transparente, e só a nossa logo central ela está colorida. Vamos fechar o nosso inspecionar e agora um exemplo de JPEG. Para isso, vou colocar ela em outra pasta para vocês verem que também funciona uma imagem vinda de outra pasta. Criem essa pasta, podemos chamar ela de JPEG mesmo, e arrastem a nossa imagem. Venham aqui no seu código e apertem de novo Ctrl espaço, que vai aparecer a nossa pasta. Cliquem nela e, como podem ver, apareceu agora a nossa imagem. Cliquem e podemos ver no nosso navegador que ela já está lá, já podemos vê-la. E mais uma coisa útil para vocês usarem é mudar o tamanho dessa imagem caso vocês queiram. Até porque às vezes você pode baixar uma imagem e ela vir muito grande, então esse recurso é muito bom. Para fazer isso é bem simples. Venham aqui na sua tag IMG e coloquem dois atributos. O width, que é para nós mudarmos a largura da imagem, e podemos colocar o valor que nós quisermos aqui dentro. Vou colocar 300 pixels, por exemplo. E para nós alterarmos a altura da imagem, podemos usar o height, que significa altura. E vamos também colocar um valor em pixels, por exemplo 100. Como podem ver, a nossa imagem ela já foi alterada. Caso queira usar outros valores, vocês também podem fazer isso. Vamos replicar a nossa imagem, apertando Shift, seta para baixo. E vamos alterar nossa largura. E nossa altura. Vejam que agora nós temos duas imagens com tamanhos diferentes. E para fechar a nossa aula, eu quero falar para vocês rapidamente sobre direitos autorais. Você não pode usar qualquer imagem no seu site. Existem algumas regras em relação ao uso de imagens, então eu quero que vocês tomem cuidado com o tipo de imagem que você usa nos seus sites. Se por acaso você for praticar, desenvolver só por aprendizagem, não tem problema, só você vai ver esse site, talvez você mostre para um amigo, mas aí você pode pegar qualquer imagem. Agora, se por acaso você quiser criar um site para uso comercial, que é para você poder vender, vocês têm que prestar atenção nessas restrições. Então, eu peço para que vocês tomem cuidado. E para ajudar vocês, eu vou passar um banco de imagens gratuito, que é o Pexels. Venham aqui no navegador e pesquisem por Pexels.
E aqui nós temos diversas imagens grátis, mas ainda assim aconselho sempre olhar só por garantia. Navegando aqui, podemos ver que é bem simples de usar. Podemos pesquisar aqui. Temos também algumas opções de orientação, alteração da largura e da altura. Também temos a opção de alterar a cor das nossas imagens e uma porrada aí de configurações, como vocês podem ver. E para você baixar a sua imagem de preferência, apertem nela, vejam a sua licença logo aqui embaixo e baixem no seu tamanho de preferência ou defina um tamanho próprio por essa parte aqui de baixo, que seria o width, como eu mostrei, a largura, e o height, que é a altura. Então, pessoal, eu finalizo essa aula por aqui. Espero que tenham entendido como funciona a tag MG. Também espero que tenham entendido sobre os dois formatos, que é o PNG e o JPEG. Não é muito difícil, eu poderia ficar pegando conteúdo para falar para vocês, mas eu só estaria enrolando. Então realmente é isso, eu mostrei a vocês como inserir as imagens, falei um pouco sobre esses dois formatos e mostrei também como vocês podem fazer a alteração desse tamanho. Então eu vejo vocês na nossa próxima aula.